A ansiedade que você tem na vida provavelmente é porque você não tem dinheiro. Porque quando tem dinheiro, tudo muda. Dinheiro não é tudo, de verdade, dinheiro não é tudo. Mas com dinheiro a vida fica mais leve, você consegue navegar por ela com a tranquilidade mais suave. E aí, se você tiver um problema de cabeça, você vai procurar trabalhar ele com dinheiro também. Sabia disso? Você vai procurar viajar, procurar um psicólogo, algo do tipo. Então, se tudo na vida, infelizmente, não gostaria eu, também gostaria de viver de luz, mas se não é assim, por que no mercado também a gente não pode olhar, com base nas técnicas, o dinheiro posicionado? E eu venho batendo nesse canal aqui meu o tempo todo, né? Meu operacional é baseado nisso, mas se a gente olha com essa perspectiva, fica muito mais fácil o mercado. A pergunta que a gente faz é, o que é que funciona? Fibonacci, SMC, Wyckoff, Elliott? Não interessa, o que vai funcionar sempre é o dinheiro, porque o dinheiro é o rastro que deixa, a pegada que deixa no mercado. Então, feito isso, vamos lá, ó. O que é que a gente tem para olhar? A única coisa que você vai olhar sobre esse indicador, que muito é perguntado, é somente as alterações que são feitas nele. Ó. Eu não olho esse movimento aqui embaixo. Então, com base nisso, a gente consegue ter algumas percepções no mercado, tudo bem? E aqui eu estou tentando mostrar para você nesse vídeo justamente uma análise de contexto. Se você não deixou o like, não deixa por piedade não, deixa se você realmente gostar e participa da nossa comunidade que o link vai estar abaixo. E último recado, se você é de São Paulo região, imersão presencial. Essa imersão eu estou preparando algo bem bacana, coffee break, uma apostila, então o link também vai estar abaixo aí, não perde. Vamos lá. Ó. O que é que a gente pode olhar no mercado? O que é que a gente olha para entender o contexto do mercado, para falar se hoje é alta ou hoje é queda? A gente vai olhar as movimentações. Primeiro de tudo, você vai olhar como é que está a tendência. É uma simples teoria de Dow, não é nem um SMC, é uma teoria de Dow. Ó, topo, opa, vou pegar aqui uma setinha, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Todo fundo aqui, ó, ascendente. Então, o contexto do mercado se mantém em alta. Essa simplicidade que todo mundo esquece, essa besteira, ok? Feito isso, continua, ó, todo fundo ascendente, então o mercado continua de alta. A pergunta é, até quando vai parar uma alta? Aí eu posso te trazer aqui uma breve explicação sobre o Wyckoff, de uma forma muito simples, onde o número 3, né, na divindade, né, na Bíblia, isso aqui é bastante forte, né? Pai, Espírito Santo, corpo, alma, espírito, e tem diversas coisas. E no mercado financeiro não muda. O que é que eu tento trazer para vocês é essa ambientalidade de falar que o que existe na vida real existe no mercado e não muda. Então vamos lá. Ó. O que é que eu tenho nele? Observe. Eu tenho uma máxima aqui, eu tenho uma outra máxima aqui e uma outra máxima aqui. Observe, são 3 topos sendo rompidos. E o que isso significa? O mercado ele vem em uma amplitude onde topos e fundos estão bem distantes. Preste atenção aqui, ó. Esse daqui foi o último topo e esse aqui foi o posterior, não é isso? Veio um topo, topo. E aqui de novo, ó, tá vendo a distância de um para outro? Teoricamente o mercado quando vai diminuindo, observa aqui, ó, desse para esse teve uma dimensão, desse para esse já teve já praticamente quase a metade, não foi? Quando tem amplitudes de topos, de máximas sendo diminuídas, você tem 2 padrões aqui que você pode considerar. Você tem uma end diagonal num ciclo de Elliott, tá? Ele considera isso aqui uma quinta onda em diagonal, onde o mercado vai diminuindo as amplitudes, e isso caracteriza uma ideia de reversão do mercado. Então, você tem um padrão de reversão que tem essa característica de end, de cunha ascendente assim, tudo bem? Cunha, como a gente fala, é como se fosse um triângulo, legal? Outro padrão que a gente tem também que olhar é um padrão de Wyckoff, que basicamente ele faz uma máxima, faz uma outra máxima, depois faz uma outra máxima, trazendo uma ideia de simetria. Bem assim, ó, essa simetria de máximas assim traz um conceito de queda no mercado. E aqui também a gente tem a característica de cunha, né, de end em diagonal, nessa ideia de achatamento das mínimas com um topo. Isso traz referência a uma possível queda no mercado. Então a gente pode prever, tem uma previsibilidade de pegar as máximas aqui, ó, e ver que o mercado realmente fez uma simetria. Vamos pegar no gráfico de linha só para ficar um pouco mais fácil. Ó, percebam bem, no gráfico de linha
eu tenho uma certa simetria dos topos, ó, perfeita, nivelada. Isso o Wyckoff chama, se for no movimento de queda, o Wyckoff chama de SOT. Tudo bem? Na máxima também, para a gente não dar outra nomenclatura, pode chamar de SOT também, bem tranquilo, tá? Nomes não mudam muito. E com base nisso, a gente tem um conceito de mercado de analisar agora o dinheiro. Percebam bem, ó, eu tenho nessa mínima dinheiro, eu tenho nessa máxima dinheiro, eu tenho um dinheirinho posicionado aqui e outro aqui. Percebam bem. Aonde eu tenho mais concentração de dinheiro e o mercado não desloca, não faz movimentos de amplitudes, onde as máximas elas conseguem ter amplitudes maiores, faz com que a concentração de dinheiro pese o mercado. E eu quero trazer para você como se fosse uma concepção de caixa d'água. Tá? Se a gente for olhar aqui dentro dessa região de preço, aonde tem mais dinheiro posicionado, ó, na mínima, legal, foi o que deu condição do mercado fazer uma movimentação de 5 ondas de Elliott, ó que bacana. O mercado voltou. Presta atenção, se eu tenho esse dinheiro envolvido aí na mínima, eu já não tenho. O que significa não ter esse dinheiro nessa mínima aqui, como aqui teve? Não significa que o comprador, que é o cara que segura a venda, que não deu condição dessa venda aqui, ó, renovar o fundo, ele não teve interesse de segurar o preço. Então não teve uma absorção no mercado. Não teve algo muito grande aqui, tudo bem? Então se não teve, então o mercado sobe por inércia. O que é a lei da inércia? É basicamente o mercado vai subindo sem muita força, né? Quando você empurra um carro numa ladeira, ele desce pela gravidade, né? Então, se você empurra o carro numa reta assim, você empurra, a força que você empurrou esse carro vai ser o suficiente para ele deslocar até uma certa quantidade de tempo, se for em uma linha reta, né, constante, e depois ele vai parar. Consecutivamente, o mercado também é dessa forma. Aí você observa onde é que ele vai parar. Ó, ele começa a botar em uma máxima aqui dinheiro. Pô, dinheiro no final do movimento soa estranho. E aí ele coloca de novo dinheiro na máxima. Pô, o mercado não teve, ó, absorveu aqui, bacana, conseguiu fazer o deslocamento de alta. Aí, se ele absorve de novo na mínima, é para ele novamente fazer o deslocamento. Só que observe a diferença do deslocamento, ó. O mercado, ele fez essa máxima, observe a amplitude para a próxima, ó. Vai até um pouquinho mais acima, aqui, ó. Ele fez uma amplitude desse caixote e depois desse caixote. Veja que é praticamente proporcional, né? As amplitudes de uma máxima para outra foi bem interessante, foi proporcional. Agora preste atenção nessa daqui, ó. Ele não absorveu, aí fez, ó, de forma menor, ó, menor e um pouco mais acima aqui, menor. Preste atenção à amplitude desse segmento aqui, vou botar de outra cor para ficar melhor, ó, vou botar de verde, ó. Preste atenção nesse segmento. Para esse, ó, percebam que as amplitudes foram menores. O mercado subiu de uma forma de degrau e bem consolidado, ó, como se fosse não, foi em um canalzinho de alta, tá percebendo? Bem congestionado, compactado, colocando volume no final de um movimento. O que eu estou trazendo para você? Para você perceber que a alta aqui, ó, foi muito dificultosa, né? O mercado não teve aquela força de manter as estruturas, de romper uma máxima aqui, ó, com decência. Aí a gente traz para o mercado aqui de Kindle, e aí você percebe, se você é do Price Action, você vai olhar isso aqui e vai falar sei lá, Didi, se você conhece o Didi, ele fala muito bebê abandonado, né? O mercado deixou aí um Kindle, um Doji na máxima abandonado. Significa dizer que realmente o mercado rejeitou continuar a movimentação de alta. Se a gente tira aqui e bota em outro tempo gráfico, vou botar um gráfico de 5 minutos, preste atenção como é o rasgar dele na máxima, ó, com muita intensidade. Ok, o que é que aconteceu hoje? Eu fiz vendas no mercado, só que eu não consegui pegar essa venda aqui, porque eu estava esperando o mercado fazer um reteste mais acima, em uma região de bloco de ordens, tá? Em uma região aqui de demanda. E aí, aqui eu faria uma venda. O que é que eu fiz nesse mercado hoje? Está gravado aqui. Eu fiz uma compra nesse ponto para ele jogar lá um pouco mais acima e depois cair. Acabou que ele caiu um pouco antes. Deu para garantir aqui. O mercado chegou a subir 400 pontos da minha compra. Eu garanti ali uns 300 a 200 e poucos pontinhos. Deu para fazer uma gordurinha. Desabou. O que é que eu entendi?
Por que eu vendi, mesmo o mercado já caindo? Eu vendi aqui, ó, e peguei essa última queda. Qual a concepção? Ó, se o mercado faz, no gráfico 60 aqui, essa ideia de achatamento das máximas, né, de perca de amplitude, em diagonal, que é basicamente o mercado vai fazendo uma cunha aqui. A probabilidade que no terceiro teste, né, no terceiro toque desses topos é que ele desabe. Então, vai ser um movimento direcional. E aí te dá garantia, e você fica um pouco mais tranquilo quando entende essa analogia, entende esse contexto de mercado, de perceber que o mercado vai ser um pouco mais direcional nesse dia. E aí, todo pullback que fizer, você vai fazer vendas. E tranquilaço. O que é que me impossibilitou de não pegar a primeira movimentação foi justamente porque ele não chegou lá no meu preço. Já aqui, ele chegou no preço, vou botar um gráfico de 1 minutinho até para a gente pegar um pouco de referência. Percebam bem, ó, o mercado faz uma movimentação e percebam aonde ele bota dinheiro. Ó. Tá vendo? Comparado aos anteriores, aqui aumentou a região do dinheiro, não foi? E aí, basicamente, o mercado faz o quê? Um reteste lá. Acabou sendo na mínima, poderia ter sido até um pouquinho maior, mas foi na mínima ali, numa região de defesa. E aí eu fiz a venda, peguei até essa região aqui, mais ou menos, bati minha meta, acabei, encerrei meu dia, o mercado caiu mais um pouquinho, depois voltou. Aonde é que ele volta? Percebam, ó. Ele volta basicamente, ó, na região, tá vendo esse altíssimo volume, praticamente o maior de todos, né? Depois dessa alta aqui, ó, esses dois foram os maiores. Tá vendo que o início dessa onda se deu aqui. O início dessa onda se deu também nessa lateralidade. Onde tem lateralidade, tem interesse de negócio, pois o mercado entra em equilíbrio. E quando entra em equilíbrio, é quando eles aceitam o negócio ali. Então, o início dessa onda, se valeu por aqui, é onde o mercado volta para testar. Simples assim, a região de oferta aqui, o mercado fez um corretivo ABC para cima e desaba. Então, analisar o dinheiro posicionado não é você se perder nesse emaranhado aqui de ondas que é esse indicador, não. É você excluir o que não interessa, tá? Você vai excluir isso, excluir e sempre olhar o que realmente está acima da média. Nossa, que zoada. Muito em cima da média. Aí sim vai fazer sentido. E aí você tem que olhar sempre como são os padrões de correção e os padrões de reversão. Padrões de correção é fácil e você pegar aqui um padrão corretivo ABC. Tá? O mercado corrige assim, às vezes o mercado corrige irregularmente, às vezes o mercado corrige só reto, assim depois continua o movimento. Então, você diferenciando ondas de impulso para ondas de correção e sabendo onde está o dinheiro posicionado, isso vai te dar muito mais vantagem competitiva no mercado e assim você consegue ter melhores resultados em dias de tendência. Em dias laterais, como é que você vai se comportar? Você vai olhar também as máximas, não está sendo perdida, né? As mínimas também não está sendo perdida. Aonde é que você vai negociar? Regiões de lateralidade, aquele famoso indicador, o MACD, estocástico e tudo mais, ele dão regiões de sobrecompra ou sobrevenda, não é isso? Basicamente isso. Estocástico acho que principalmente faz isso. Então, o que é a sobrecompra? Dentro dessa normalidade aqui, o mercado está em região aceitável. Quando ele passa para cima de uma região, ele fica sobrecomprado, que basicamente é o que? Está caro o preço. Então, quando você vê uma lateralidade, perceber, ó, no primeiro topo feito, e o mercado tentou romper um topo anterior e já voltou para dentro, aí você vai analisar o último fundo também e rejeitou, você não vai negociar nesse meio aqui não, ó. Porque nesse meio aqui é briga para todo lado. Você simplesmente vai buscar operações no rompimento dessas regiões, porque são regiões aqui de sobrevenda e aqui de sobrecompra. Ponto. Você consegue analisar um ICOF de uma forma muito simples, não precisando saber toda a terminologia, todas as fases. Saber disso vai te dar uma vantagem competitiva? Vai, de fato. Eu estou mostrando isso na minha mentoria lá. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Tá no finalzinho aqui, mas dá tempo. Você ainda tem mais 3 aulas. Você é só se inscrever abaixo. Vai ter ali mentoria gratuita. Você se inscreve, coloca seus dados, entra lá na comunidade e me manda um alô. Tá? Fala lá no meu privado. Ô Max, me inscrevi. Faz ativação lá na corretora Rico. Tá bom? E aí você consegue ter o direito ali de fazer a mentoria e te ensinar tudo de graça, sem te cobrar absolutamente nada. Fechou? Então, pega aí, resumaço aqui do vídeo de hoje é o quê? 3 topos, tá? Em diagonal, 3 topos em diagonal,
onda de impulso, onda de correção, tá? E amplitudes de máximas e mínimas. Você percebe que quando o mercado está direcional, as amplitudes são maiores. Você percebe que quando o mercado vai provavelmente falhar, é quando o mercado está fazendo topos menores, né? E aí o volume vai ficando sempre no final do movimento. Quando vai ficando no final do movimento, a probabilidade é que a água da caixa d'água ali se encha e transborde e a nossa reversão. Então, qual é a probabilidade desse mercado em um panorama mais macro? A gente vai esperar esse mercado fazer alguma quebra de um fundo relevante, tá? Para realmente fazer uma inversão e quem sabe a partir de agora a gente tem um movimento de queda aí no mercado do índice. Vamos analisar como é que vai ser. Primeiro a gente vai ter que olhar como é que vai ser as regiões de dinheiro. Onde é que tem dinheiro nesse mercado? Vamos botar no gráfico de 5 minutos aqui. No gráfico de 5 minutos fica um pouquinho melhor, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá percebendo que eu tenho, ó, esse altíssimo volume aqui, ó. Aonde eu tenho o maior dinheiro concentrado é nessa região. Então, para esse mercado virar, basicamente, eu vou esperar ele quebrar essa estrutura e realmente fazer um sentido para queda. É isso, mais ou menos, que a gente consegue analisar no cenário macro de forma muito simples. Fechou? Curtiu de verdade? Se você curtiu de verdade, clica lá em gostei, entra lá na comunidade. Ainda dá tempo de você participar lá da nossa mentoria. Entra lá que semana que vem, segunda-feira, a gente tem aula às 20 horas. Tamo junto.